vamos começar por fazer 2 esclarecimentos. O primeiro, o nosso realizador vai ter aqui algum trabalho extra, porque devido às condições do nosso estúdio não é muito fácil mostrarmos tantas orquídeas que temos aqui em exposição. Assim, será normal, pode acontecer, assumirmos que vamos ter um cameraman atrás de nós para darmos o melhor serviço a vocês aí em casa, porque estas orquídeas, para se perceber a diferença que existe entre todas, temos que ser minuciosos, portanto temos que fazer grandes planos de cada planta. Portanto, se durante a conversa for de vez em quando aparecendo um caramelo atrás de nós, não se preocupem. Não estranhem. É ele que está ali de propósito, porque são muitas orquídeas, estão não em vários... Não é um emplastro. Não é nenhum erro técnico. Estão colocadas em muitos postos do nosso estúdio e, portanto, para vos mostrarmos melhor, inevitavelmente ele tem que aparecer. Vamos Muito bem, disse que era 2 esclarecimentos, qual é o segundo? O segundo esclarecimento é dizer que, como sabem, eu sou um amante da natureza e de tudo aquilo que a natureza diz respeito, sou mesmo quase um fundamentalista no que há aos animais mais, mas plantas também, e Graziella, eu desconhecia este super mundo das orquídeas. Já tinha visto várias orquídeas muito bonitas, agora não fazia ideia da quantidade de espécies que havia. Pois. É uma loucura. É uma loucura. As espécies são cerca de 25 mil a 30 mil espécies, portanto, naturais, na natureza. Depois, há muitos híbridos, não é? Na própria natureza, elas vão-se cruzando e formando híbridos. E depois nos laboratórios, muito mais ainda. Portanto, é uma infinita. Fantástica, são mesmo muitas. Isso talvez dá realmente aso a que hajam pessoas muito dedicadas a este tipo de planta, porque ela é muito diversa. Se olharem para elas, uma não tem nada a ver com a outra. Estamos agora a ver que precisamente algumas... São todas diferentes. Há uma mais vulgar, não é? Que é esta que está aqui à minha... É considerada entre nós o sapatinho, que é um pafio pédilo, mas todos chamamos de sapatinho, que é talvez das mais antigas. Portanto, esta que estamos a ver qual é? Ali, estamos a ver na televisão agora. Não é aquela. Não, essa é qual? Essa é uma brácia. Essa é uma brácia. É uma brácia. Que é uma que não é tão comum nós... não é tão comum, mas no nosso mercado vende-se. Já existe. Não é preciso mandar vir de fora, os nossos hortos têm à venda. Já tem. Tem à venda. Daquelas já. É. Contava-nos que existem cerca de 25 mil a 30 mil espécies, que depois vão criando, entre elas na natureza, vão-se cruzando e vão-se criando outras subespécies. Exatamente. As orquídeas são oriundas de onde? De muitos sítios. Nós temos orquídeas espalhadas por todo o mundo, desde o polar ártico ao polar antártico. Ora, incrível, pois eu não fazia ideia nenhuma. Pensei que era uma planta que gostava muito mais de climas tropicais, por acaso ou quentes. Há de tudo, portanto, nós neste exemplo temos aquela ali à frente, cor de laranja, que é a masdevália. Vamos com calma para mostrarmos. A masdevália que está ali à frente. A primeira da ponta esquerda. Companheiro, tens que vir virar. Exatamente, essa. Gosta de frio. Esta, exatamente. Gosta Obrigado, de frio, portanto está nos Andes, está em alturas acima de 2.000 metros e nós podemos ter os nossos jardins em sítio abrigado de sol, sem sol nenhum, com muita umidade e frio. A cor de laranja que estamos a ver, não é? Exatamente. Portanto, para as nossas beiras é uma orquídea adequada. Para ela aguenta, é engraçado, normalmente as de frio aguentam pior o calor. Portanto, se for um clima continental é perigoso porque depois no verão está muito quente, não é? Eu até aconselho mais para um clima junto do mar, portanto, junto do mar. Litoral, não é? Exato, que esteja mais estabilizadas as temperaturas. E nós escolhemos no nosso jardim um sítio Mas está ali uma que é igual. Nós temos aqui duas da mesma espécie. Temos o sapatinho, que é vulgar. Que é o vulgar e que é das mais antigas, portanto, quando eu já cultivo orquídeas há mais de 40 anos e nessa altura... Vou ter que interrompendo, conforme vamos vendo, esta qual é? Eu não estou a conseguir ver bem, pois, mas está ali no ecrã. É uma catleia, não é? Está aqui à frente, esta que está aqui à frente da mesa. Esta que está aqui, é uma epicatleia. Epicatleia. E esta dá-se cá em Portugal também com frequência? Pronto, as epicatleias, tudo que é catleia gosta mais de uma temperatura temperada. E, portanto, aguentam mais ou menos entre o mínimo 10, 12 graus. Portanto, em princípio oriunda da América do Sul, de climas mais quentes, mas é engraçado que realmente as que estão mais quentes conseguem-se adaptar mais ao frio, enquanto que as do frio não gostam tanto do calor. Exatamente. São capazes de nos morrer, essas do frio. Porquê é que existe o mito em minha casa, e eu penso que em casa se calhar... E se calhar não é só... Que as orquídeas morrem e depois de morrerem... Não morrem. Para isso existe a nossa associação. O que é que nós fazemos de mal? É verdade, é difícil manter uma orquídea, é verdade. Pronto, é assim. Ela não é difícil. Se pensar que todas as orquídeas estão aqui encerradas... Olha, esta linda. É linda.
é uma braçada. Se pensarmos que todas as orquídeas estão encerradas num vaso, quando na maior parte delas são epifitas, quer dizer que se vivem agarradas à árvore, como se pode ver aqui, estas agarradas, aqui é uma raizinha. Aqui para mim, companheiro, vais cruzar um bocadinho o plano, mas não Isto parece quase um musgo. Esta é um excelente exemplo. Para já eu não fazia ideia que havia orquídeas tão pequeninas. Não fazia ideia nenhuma. E depois, eu já vou mostrar. E depois, não vai crescer. Reparem na simplicidade não vai crescer. com que podemos ter uma orquídea em casa. Neste caso, esta orquídea está presa apenas e só a um pouquinho de cortiça. E aquilo que acontece, estava há pouco a explicar-me, é que comporta-se tal e qual como na natureza. Se reparem, eu vou rodar um bocadinho e as raízes dela já se estão a prender por dentro da cortiça. É verdade. Não é? Ela foi aqui colocada com um fio, com uma linha, e agora, ela por ela, já está a ganhar sustentação dentro da própria cortiça. E esta orquídea deste tamanho, que é uma beleza, era uma coisa que eu nem fazia ideia que existia. Há mais pequeninas ainda. Ainda há mais pequeninas. Mas dizemos a Graziela, portanto, o nosso problema é que temos as orquídeas mal acondicionadas. Mal plantadas, digamos. Pronto, como estava a dizer, nós temos as orquídeas em vaso, porque tem que ser, a maior parte delas, não é? E assim se vende, elas já vêm, portanto, de todos os produtores delas, em vaso. Portanto, elas estão metidas dentro de um substrato, quando na natureza estão ao ar livre, agarradas às árvores. E, portanto, com as suas raízes ao vento, à chuva, não estão metidas dentro de um substrato. E elas adaptam-se. Se fossem muito difíceis, não se adaptavam, morriam logo, não é? Elas Quer dizer, a Graziela acha que a orquídea é uma planta, é uma flor resistente? Acho. Nós temos ideia da fragilidade da orquídea. Ela é resistente só se realmente se fizer muita maldade é que ela vai morrer. Essa maldade muitas vezes é em água. Muitas vezes é regada a mais. É regada a mais, portanto, normalmente nós temos que imitar a natureza. Portanto, se vamos pensar nas tropicais, que são as mais epífitas, elas estão na árvore, vêm aquelas chuvadas muito fortes, por volta das 4 horas da tarde, muito carregadas, chove, tudo, e depois para, passado um quarto de hora. E depois vem outra vez o ventinho e um bocadinho de calor, muito, que é quente, não é? E seca as raízes. Portanto, elas gostam de dormir não muito encharcadas. E se estiverem sempre encharcadas, portanto, nunca podemos regar uma orquídea à noite? Não, deve-se regar sempre no princípio da manhã. Exatamente, que é para durante o dia poder haver a evaporação e secando, e à noite. Exatamente. Muitas vezes que nós, com o tempo mais úmido, inverno e tudo isso, claro que ela não vai conseguir secar até à noite, mas nós não vamos regá-las todos os dias. Portanto, nós vamos aprender a ver no substrato, aprender a ver o peso do vaso, se ela precisa de mais ou não. O peso do vaso. Também, isso é muito importante. Porque eu nunca tinha lembrado disto. Quando percebes que ela está pesada, está cheia de água, não é? Exatamente. Olha que boa ideia. Pois, se calhar sabias. Eu sabia. Eu é que não sabia, não é? Porque sabes que eu não sou muito boa nestas coisas, mas é realmente um bom conselho. É um sintoma de que ela está molhada ou seca. Pois, logo já eu tenho uma na cozinha muito bonita. Todas as outras não estão colocadas em substratos. O melhor até, da conversa que estamos a ter, parece-me que o melhor até será pulverizá-las. Sim, pode pulverizá-las, se calhar com abundância, mas sim, ou dar-lhes um banho, quem tiver poucas. Todas estas que são, portanto, armadas em cortiça ou pode ser num tronco de madeira, elas têm que ser regadas em princípio quase todos os dias, só se tiver um dia com muita umidade e de chuva, senão elas têm que ser regadas todos os dias, porque não tem qualquer umidade à volta, não é? Tem que se lhe dar. Tem crescido a procura das orquídeas. Eu tenho reparado ultimamente que até as noivas começam a usar ramos de noiva com orquídeas. Tem crescido? Tem crescido. E eu acho que a nossa associação, que tem trabalhado nesse sentido, nós damos a Associação Portuguesa da Orquidofilia. Muito bem. E nós damos workshops, inclusive estamos disponíveis para ir aos próprios hortos, ensinar as pessoas que vendem como é que onde vender a orquídea e ensinar à pessoa que compra como é que a deve tratar. Porque há uma coisa que cá em Portugal se vende muito e não se ensina como é que se deve tratar. Exatamente. No Norte nós estamos a trabalhar muito isso, estamos a tentar também agora aqui também no Sul e tentamos a espalhar para a Espanha, no Norte de Espanha também. E realmente dando os workshops, ensinando como é que se tratam
as pessoas aprendem e ensinam aos outros. E o nosso lema é isso, ensinar a criar a orquídea e não deixar morrer. É das flores mais bonitas. A Graziela hoje já me perguntou, não se vai embora sem me explicar como é que eu posso ter no meu jardim, eu moro em Cascais, uma zona, portanto, perto do mar, com alguma umidade, mas também com calor. Temos aqui vamos ter que... É parecida com o meu. Perceber que no verão estão 30 e tal graus, mas depois no inverno está 2, 3, 4, 5. Pois. Mas acabou de me dizer que eu, por exemplo, tenho oliveiras no jardim, posso colocar orquídeas agarradas às oliveiras e que elas vão viver lá lindamente. Bom, que é uma coisa que eu não faria ideia que tenho oliveiras também. Não é? É muito bonito. É bonito, é assim. Vira-te para cá, companheiro, vira-te aqui para trás de nós agora. Quando puderes, vira-te para aqui, para mostrarmos um pouquinho as que temos cá para a nossa amiga Graziela nos explicar. Eu tenho aqui uma muito interessante, há um bocado falámos de uma que gostava de bastante frio, como a Masdevallia. Temos aqui uma e podemos distinguir, se olharmos para as folhas da Masdevallia, é uma folha que é fina. Tal cor laranja. Sim, Masdevallia cor laranja. E temos esta aqui, que tem estas folhas que parecem um lápis, chamam-se folhas teretes. É uma vanda, exatamente. Aqui. É uma Vanda teres. Ela aparece ali, já apareceu, é aquela. Pronto, não é? É uma Vanda teres. Esta Vanda teres cá em Portugal é rara. Isto não se encontra a vender nos supermercados, nem em nenhum horto. Olhar para a planta, nós vemos que aquela planta necessita de muito sol. Portanto, o tipo de folha é completamente diferente daquela. Ela pode estar a apanhar sol direto, não se importa. Normalmente a orquídea não gosta de sol direto. Esta até gosta. Vamos mostrar ali em cima, companheiro, que eu estou ali doido com aquelas quando e temos são catleias, para irmos mostrando. São vários tipos de catleia ali em cima. Aquelas todas são São catleias, exceto o que está na ponta, que não é catleia, que é realmente um pafiopedron. A catleia é considerada a rainha. Exatamente, são catleias. É considerada a rainha da orquídea. Parece uma rainha. Elas são realmente muito exuberantes, são muito bonitas. O seu labelo... Deixa eu pôr um bocadinho para a direita para eu ver esta caixa linda, branca com... É muito interessante. Esta é linda, não é? Por acaso é minha. Por acaso é sua aquela. Disse orgulhosamente, eu também tinha orgulho se fosse minha. Estas são as mais... Mas depois ali, já entramos outra vez mais para a esquerda. Temos outro tipo. Já entramos outra vez no reino das orquídeas mais pequeninas. Mais pequeninas. Este é uma Miltonidium, quer dizer, é um híbrido já. É um oncídio, portanto, misturado com Miltonia. Certo. É diferente. E, em princípio, já aguenta mais frio. As catleias, há dois tipos de catleias, há os unifoliares e bifoliares. Eu tenho nas minhas árvores mais bifoliares que acho que elas aguentam mais o frio, portanto, a experiência própria que eu tenho cá. Aquelas unifoliares só com uma folha, em princípio não se deve dar menos que a temperatura mínima dos tais 10, 12 graus, portanto temperado, embora elas no Brasil... Os vasos onde tem as orquídeas têm aqui outra planta, não é? Sim. Elas estão acompanhadas. Estão acompanhadas, portanto, podemos fazer esta arte decorativa. Que planta é essa? Isto não faz parte Fica da muito orquídea, bonito, não faz parte da orquídea, mas vive em comunidade com a orquídea. Exatamente, e que planta é? É uma tilância usnoide. Para falar disto, não é? Porque fica muito bonito, faz aqui um enquadramento decorativo. Cada vaso está com isto, mas isto não faz parte da planta, vive com a planta. A intenção é de mostrar realmente como eles vivem, é para tapar um bocadinho o vaso que não é tão belo assim também, mas na natureza, e portanto, e na árvore que eu tenho em casa também bastante plantada e que também pode fazer em vossa casa, pode fazer. Temos, portanto, as orquídeas. Temos as bromélias, que é muito interessante agarrar as bromélias também, porque a bromélia recebe água no centro e quando há dias mais secos, ela vai evaporar a água e ajudar a orquídea a ter mais umidade. Assim como as tilâncias também pode... Tilâncias, não me vou esquecer porque acho que fica muito bonito. Dá aqui um enquadramento verdadeiramente bonito, mais natural, não é? Exatamente. Parece que estão mais na natureza. Na natureza é assim mesmo que elas vivem. Todas muito bonito. Cresce tudo assim em cima das árvores. Como é que se tem tantas orquídeas em casa? Não é difícil, é assim, um amante de orquídeas. Eu conheço um colecionista, muitos, não é? Um colecionador quer sempre mais uma, e arranja sempre um cantinho onde meter. E eu vejo pessoas que têm um cantinho pequenino, uma pequena marquise, quase não conseguem lá entrar, mas vão lá para mais uma. Olha, são uma bela companhia. E as que não existem em Portugal, como é que vêm parar às suas mãos? Têm que ser compradas lá fora? Sim, nas exposições... Sim, nós fazemos uma exposição que vai ser a terceira no próximo ano, já está marcada para 4, 5 e 6 de abril, uma exposição internacional. Sempre perto da Páscoa.
É sempre, são sempre 15 dias antes da Páscoa. 15 dias antes da Para Páscoa. ajudar os nossos portugueses, porque os nossos portugueses, hortos portugueses, vendem muito no norte as orquídeas para o ramo que se entrega aos padrinhos. No norte há um costume de entregar aos padrinhos e às madrinhas o ramo. E então nós fazemos a exposição 15 dias antes da Páscoa. Passado 8 dias é o dia dos ramos e depois é a Páscoa. Então aqueles hortos empenham-se muito na exposição, mandam vir orquídeas muito lindas e espécies que nos dias normais não estão à venda nos seus mercados, nos seus hortos, e depois conseguem vender na exposição, conseguem vender na casa deles e ficam todos contentes. Hoje e amanhã há uma exposição. Amanhã e domingo. Amanhã e domingo há uma exposição. Portanto, quem quiser ver estas maravilhas, exatamente, eventualmente até fazer alguma aquisição, onde é que pode ir, Graziela? Pode ir ao Jardim Botânico da Ajuda. Da Ajuda, aqui em Lisboa. Aqui em Lisboa. Há lá uma estufa, que é uma estufa muito antiga, a antiga estufa de Dom Luís, que ele já tinha uma coleção de mais de 300 orquídeas ali. E nessa estufa é que nós fazemos a nossa exposição de orquídeas. De que horas a que horas? Vai ser de manhã das 10 às 18 horas. E a Graziela vai lá estar? Sim, vou estar todo o tempo. Pois é, presidente. Quem quiser ver, eu posso ensinar a ver, mostrar e ensinar tudo o que quiser, que eu ensino tudo o que sei é para ensinar. Com certeza. E acaba sempre por aprender também, porque aparece alguém também que... Sim, trocamos impressões. Que traz uma orquídea nova. Nós não sabemos tudo, nem coisa que se pareça. Nada, até porque a natureza é inesgotável. Cada vez aprendemos mais. A natureza é inesgotável e está sempre a surpreender-nos. A saber então que... Tu este fim de semana vais lá, claro. Vou lá falar com a Graziela, porque eu quero mesmo... Eu vou-lhe mostrar as orquídeas que pode pôr nas árvores, que tem lá. Eu quero pôr. Eu depois aprendo com ele, Graziela não leva a mal eu não ir, mas ele depois até ao ano para levar umas orquidazinhas para a minha casa, não é? Faz uma oferta. É assim, senhor, faço a festa da orquídea. Desmistificámos aqui um pouquinho, como figura em anexo, aquela imagem que temos de que as orquídeas são muito frágeis e que morrem com muita facilidade. Não. Nós é que não temos que adquirir conhecimentos para saber tratar estas lindas flores, que afinal também aprendemos hoje, eu aprendi que são flores que estão espalhadas por todo o mundo, eu não fazia ideia. Pensei que algumas gostam de climas frios, que eu também não tinha ideia. Pensei como a Maia, pensei que eram mais oriundas da América do Sul, de toda essa zona, mas não, afinal há orquídeas espalhadas por todo lado. E é de facto uma coleção fabulosa de se ter, porque é linda. Há aqui, desculpe, Graziela, só antes de nos despedirmos, se há aqui alguma orquídea da Ilha da Madeira? A Ilha da Madeira, oriunda de lá, não está aqui nenhuma. Nós temos cá em Portugal cerca de 68, se não estou em erro, orquídeas terrestres. Nossas. Viste, 68? Não tem nada a ver, por acaso está ali a nossas associadas que tem no nosso logotipo uma orquídea que é nossa, portuguesa, que está ali no peito delas. Vai ser mostrada. E, portanto, nós temos realmente, mas não são muito diversos, são terrestres. Na Madeira não há nenhuma específica. Também tem algumas terrestres. Eu, sinceramente, não sei o nome certo delas, mas há algumas também, mas poucas. Lá terá 2 ou 3, mas só mesmo lá. assim temos 68. Sim. 68 espécies. Sim. Quando nós dizem, aquela é a orquídea da Madeira, que chamam aos cimbídeos, que muita gente tem cá fora, não é da Madeira. Ela foi oriunda da China. Claro, mas depois ali dá-se bem. Ali dá-se bem. Lá em qualquer sítio se dá bem, desde que seja bem tratada. Que a Madeira com os ingleses começou mais cedo que nós. Claro. Os ingleses. Muito obrigada, Graziela. Outras amigas também que vieram connosco, quem são? Sim. Portanto, temos a Fátima Ferreira e a Taina Saura. São 2 associadas muito dedicadas e que nos ajudam sempre e trazem as suas orquídeas, que muitas que estão aqui são delas. Muito bem, muitos parabéns. Muito obrigado. É um belíssimo trabalho, continuação de bom trabalho, que amanhã a vossa exposição no Jardim Botânico da Ajuda seja um êxito. Muito obrigada. Obrigado. Ora, vamos então agora fazer um intervalo e a seguir já voltamos para falar de menopausa. Menopausa, primeiras cartas da Maia, vai-me desculpar. Então hoje não havia cartas da Maia, estamos bonitos, já está uma coisa relacionada com a outra. Isso é verdade. Quem é que vai fazer as cartas? Eu.
Pois, com certeza. Mais Eu não- que, mais não é vou, que preciso dizer. naturalmente vou ter... Olha, estava até a mostrar a perna demais, como querendo esconder o meu caminho de menopausa. É que não pode ser. Não pode ser. Deixa tapar. Sou realizador, peço desculpa. Pequeno intervalo e eu prometo ter mais cuidado hoje com as minhas pernas.